Certo, pessoal? Então, nós começamos agora, a partir de então, gravar nossa aula. Se você quiser ver novamente esse conteúdo que nós estamos estudando, eu vou disponibilizar no grupo de vocês, tá certo? E vamos aí começar, né? Todo mundo com o TD em mãos, me acompanhando a partir desse exato momento. Quando eu pedir para você que está com o TD em mãos, se puder, grifar, meu querido, minha querida, grifem. Caso não possa grifar nesse exato momento, você preste bem atenção à explicação, tá bom? Então, bora lá. Formação do Estado moderno. Tema 1. Estado moderno, absolutismo, mercantilismo. Apesar dos acalorados debates sobre o que a gente define sobre idade e o que é a idade moderna, e eu quero deixar uma coisa bem interessante aqui para vocês. O que é a idade moderna? É um período, tá certo? Que vai a partir do fim da Idade Média, que é a Baixa Idade Média, né, que nós já discutimos em sala de aula, quais foram os problemas que a Baixa Idade Média sofreu, a peste, o movimento das cruzadas, o clero perdendo toda a sua, né, todo o seu poder, né, praticamente o clero não sanou o problema da peste, não foi a igreja que ajudou aos cristãos, ao povo, a se curar da peste bubônica, né? Quem não sabe, né? A peste bubônica dizimou cerca de quase 50% da população europeia no século XIV. Né? E a Igreja Católica nem tchuiu, nós lembramos disso, né? Nós discutimos sobre isso, que a Igreja Católica ela sai da Baixa Idade Média desacreditada. Vai haver muitas, né, discussões sobre o papel da igreja. E enquanto que a igreja estava desacreditada, uma classe começava a surgir. Nós já discutimos sobre isso, mas vale a pena voltar a falar novamente. Que classe é essa? A burguesia. A burguesia agora ela vai começar a tomar um rumo. Nós não podemos esquecer Baixa Idade Média, fim do feudalismo, né, e o aparecimento de uma nova forma econômica, de uma forma diferenciada de ver a economia, comércio, o renascimento comercial. Nós estudamos isso em sala. O comércio ele volta de novo à ativa. E com o renascimento comercial, nós vamos ver os banqueiros, o banco, o dinheiro, a moeda rolando. Nós vamos ver com o renascimento comercial, não somente ele, nós vamos ver o chamado renascimento científico. Nós vamos ver e estudamos isso em sala, o humanismo. Nós vamos ver que a população, que o ser humano, ele vai se perceber como um ser humano e ele vai criar a sua própria atividade. Ele vai ter a liberdade de produzir aquilo que ele quer. Em contrapartida, com o poder da igreja que entrou em decadência, não faliu, mas ela entrou em decadência, nós vamos ver que uma classe social, que uma classe de pessoas desacreditadas no período do feudalismo, elas vão agora ter um papel importantíssimo. Quem era? Eram aqueles antigos comerciantes, era a burguesia, gente. A burguesia agora, ela vai ter poder de barganha com uma pessoa que surgir da sua importância lá na Idade Média, que é o rei, que é a questão da monarquia, né? Então nós vamos ter agora uma figura que, somado à questão monárquica, né, vai ter um contraponto, é a burguesia. Então, burguesia e monarquia vão começar a buscar se alinhar, porque o rei entendeu que sem a burguesia não teria como ele permanecer em seu reinado. Por quê? Porque o comércio é que ditava as regras. Então, o rei era malaca, digamos, o rei começou a entender, eu tenho que me alinhar com eles, porque se eu não me alinhar com eles, eles vão fazer um movimento popular para me tirar o poder. Então eu tenho que começar a fazer o quê? Conversar. Eu tenho que começar a me alinhar. Mas eu não posso deixar de ser rei. E ele não deixou de ser rei. Por isso que nós temos esse título da aula de hoje, a formação das monarquias nacionais. Lembre aí um pouquinho. No feudalismo, existiam vários principados, ducados, né? Vários territórios divididos. A partir de então,
do século XIII, do século do XIV para o século XV, essa divisão do território, ela já vai começar a deixar de ser dividida. Vão começar a formar a união, vão começar a formar, né, a união dos territórios, vão começar esses territórios a se aglutinar. E quem vai dirigir esse horror de antigos principados, ducados? É a figura de uma só pessoa, o rei. O rei passa a existir porque ele vai ordenar, ele vai coordenar, ele vai ser o júri. O rei, ele vai promover as leis e o rei, ele vai julgar as leis. Então, o que significa é que a concentração do poder se torna concentrado na mão de uma só pessoa, é o rei. E a igreja coadjuvante agora, nesse exato momento, ela, para não perder seu status, podemos dizer, ela entra, né, dentro do rei, entra da corte do rei. A igreja, ela entra como apenas uma forma de dizer, olha, eu estou presente ainda, não morri. Né? Então, quem vai ordenar uma pessoa ser rei? É a igreja. Então, existe todo um coroamento, né? Existe uma coroação. E quem tem que coroar é o bispo, é o papa. Então, ele vai lá, tem uma festa para vários súditos, a nobreza, né? Aqueles títulos nobiliárquicos, né? A nobreza em si, uma reunião enorme, né? Vocês devem lembrar isso naqueles filmezinhos do Shrek, né? Quando existia o coroamento de um rei, de uma rainha, tinha o papel ali de estar botando na cabeça do rei, ou o papel de botar na cabeça da rainha, era o papa, era a igreja, era o bispo. Então, gente, a igreja nesse momento, ela vai existir ainda, mas não com poder como era antigamente, né? Porque até então, no século XIII para o século XIV, vai haver, né, uma discussão enorme, porque a igreja arrecadou muito dinheiro, a igreja cobrava muitos impostos. Então houve uma reformula, né, houve uma reformulação dessa questão do poder da igreja, e ela caiu o facho dela, né? Ela diminuiu o facho dela, ela perdeu terras, ela perdeu poder. Então a igreja agora, ela sabe que tem que andar no pianinho. Então, o início da Idade Moderna, né, se dá com a retomada dos mouros, em 1453, né, a questão da tomada de Constantinopla, né, na Turquia, né? E a gente vê que a invasão árabe em 1453 até 1789. Por que 1789? Porque em 1789, lá na França, ocorreu um movimento que entrou para a história do planeta Terra, que foi a Revolução Francesa. Né? Foi graças a essa chamada Revolução Francesa que as ideias dentro do galgar do iluminismo, liberté, fraternité, igualité, liberdade, fraternidade e igualdade. Né? O jargão do movimento liberal, o jargão do movimento, né, do iluminismo, que fez com que várias nações elas gritassem uma palavra de ordem e de acabar com o fim das monarquias nacionais. Mas e é uma outra história. Então, o fim da Baixa Idade Média para o início da Idade Moderna corresponde a isso, né? Esse período, né, de 1453, e onde nós vamos em 1453, um conjunto de mudanças na mentalidade do ser humano, né? Resta vocês lembrarem que nesse período do século XV, nós estávamos vivenciando aí uma grande época de crescimento na renascença humana, né? Renascença científica, o período da razão, né? A razão antes de qualquer coisa, né? Então, essas ideias
racionalistas, né? Essa ideia da razão, ela vai tomar de conta. Voltando àquele período que nós estudamos sobre o Renascimento foi muito importante, gente, para o ser humano, ele se ver como ser humano e ele galgar a partir de então, a partir do seu trabalho, sem ninguém estar apontando o dedo para ele o que tem que fazer ou não. Agora o rei, agora a monarquia vai ter que não se curvar, mas vai ter que ter um diálogo, voltando a dizer, né? Então, não existe melhor do que ninguém. Porém, o rei, ele queria ter toda a autonomia, então ele acaba centralizando. Por isso que é uma monarquia chamada absolutista. Ou seja, porque vai ser dado ao rei o poder absoluto, total, em outras palavras. Ele vai ser o júri, ele vai ser o juiz, ele vai dizer as leis e ele vai julgar as leis. É o chamado poder divino do rei. Então, a monarquia absolutista, o nome se dá através do poder absoluto de uma só pessoa, né? Então, o desenrolar de nossa história se dá a partir disto, o chamado fortalecimento do poder dos reis, que eu estou mostrando aqui no TDzinho a partir de agora. Tá certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso caput, ou seja, o início do nosso texto. Apesar dos acalorados debates sobre o que definiria a denominada Idade Média, essa é localizada entre o fim da Idade Média, que é lá em 1453, com a tomada de Constantinopla, né, que os mouros, né, a retomada, a chamada Guerras da Reconquista, né, que os portugueses, que os espanhóis, eles fizeram um movimento, né, os condados de Castela, Aragão, né? E portucalense, que mais tarde se tornou, a palavra portucalense se tornou Portugal, esse território que vocês conhecem hoje. Então, esse período de 1453, com a retomada de Constantinopla, né? Nós vamos ver o início da Idade Moderna. Tá? E ela vai até com a eclosão da Revolução Francesa, né? Em 1789. E é considerada, em linhas gerais, como uma época identificada com os múltiplos processos que envolveram a transição do feudalismo, olha aí, para o capitalismo. E a primeira forma de capitalismo nós vamos ver com essa transição do sistema feudal é o capitalismo comercial. Olha aí, capitalismo comercial. Sobressai a ideia de quê? Renascimento comercial. E o que a gente vai ver com o renascimento comercial? As grandes navegações, né? Nós vamos ver que os europeus vão sair de seu território e vão começar a ir a outros territórios em busca de materiais preciosos, de matérias-primas, né? Para suas pseudo-manufaturas, né? Então, preste bem atenção. Então, com o capitalismo comercial, que vai passar a existir com o fim da Baixa Idade Média, ou seja, com o fim do feudalismo, vai surgir uma nova forma comercial. Aquilo que só acontecia na Europa, ela vai se estender através das grandes navegações até outros territórios, além do continente europeu, além do Oceano Atlântico, além do Oceano Pacífico. Então, a partir disso, nós vamos ver o fortalecimento de uma nova forma econômica, de uma nova forma de ver o comércio, que é o capitalismo comercial. Nós vamos falar sobre o mercantilismo, mas não é agora. Apesar de formas de trabalho semelhantes à servidão continuarem ocorrendo no campo, a Europa Ocidental nessa época, ela cresce e se desenvolve gradualmente. Em quê? Em uma burguesia mercantil, manufatureira. Para quem não sabe o que é algo manufaturado, significa que é feito pela própria mão. Isso significa que é feito através de uma pequena quantidade, né, de pessoas ali trabalhando em um determinado produto. Tá? É diferente do artesanato. Muito cuidado. Artesanato
E algo manufaturado, tá? Artesanato é a divisão individual do trabalho, ou seja, é só uma pessoa fazendo. Já a manufatura eram pequenas famílias, eram pequenas pessoas, um quantitativo muito ínfime de pessoas trabalhando num determinado produto, tá bom? Muito cuidado com isso. Manufatureira que concentrar cada vez mais o poder econômico em suas mãos. Nesse quadro social complexo em que coexistiam populares, burguesia e nobreza hierarquicamente organizados na sociedade, que era iniciar a partir de então o estamental, existia nesse período uma forma própria de organização do Estado. Quem é que organizava o Estado? O Estado era absoluto. Por que era absoluto? Porque era organizado, era liderado, era dirigido, era comandado por uma só pessoa, o rei. Por isso que a monarquia, ela, repito, absolutista. Ela é absoluta. E a partir disso, uma teoria político-econômica ela começa a nascer e se permitir cada vez mais, a partir de que o Estado ele vai ter agora uma forte intervenção no que é fabricado, no que é produzido. E aí o Estado vai dirigir toda essa porção econômica, né, através dos ideais mercantilistas. Continuando o nosso TDzinho aqui, o fortalecimento do poder dos reis. No momento do comércio marítimo e terrestre, a partir do século XI, os reis puderam assim aumentar seu arrecadamento, né? A arrecadação de dinheiro. Então eles começaram a aumentar os impostos, obtendo assim mais recursos. Será que isso vai dar certo? Aumentar impostos para um quantitativo grande de pessoas que não tinham como se manter em pé? Vamos ver, né? E com isso, puderam assim formar exércitos. Mas por quê? Lá nos períodos do século XI, ainda na Baixa Idade Média, o rei começou a se preocupar em criar exércitos. Por que ele se preocupou? Porque ele via que muitos servos, muitos territórios que a ele pertenciam, que muitos nobres, né, estavam aí se preocupando com a segurança. Né? Então eles tinham medo de serem roubados, saqueados, né, matarem suas famílias, etc. e tal. Então o rei começou a pegar um dinheiro e criar um próprio exército, chamado Exército do Rei. Né? E essas pessoas que estavam servindo ao rei, elas recebiam uma espécie de salário, elas recebiam terras, essas pessoas também recebiam títulos nobiliárquicos, né? Então, essas pessoas ligadas ao exército do rei, que eram contratadas pelo rei para proteger seu território, né, ao qual aquelas pessoas viviam em torno dele, estavam agora asseguradas de que, a partir de então, teriam a segurança do exército do rei em virtude de algum ataque. E esse exército tinha que ser permanente, né? E o rei tinha que pagar administrativamente seus funcionários, né? Assim, aos poucos, o rei ele ganha força para impor sua autoridade a todos os seus súditos. Pessoal, uma coisa importante. Esses exércitos passaram também não só a proteger, mas os comandantes, generais desses exércitos começaram também a serem, né, os próprios SPC e Serasa, nesse mesmo sentido, né? Porque muitos deles começaram a ir nas casas das pessoas e dizer: olha, você não pagou os impostos, nós vamos tomar-lhe a casa, você não pagou seu imposto de renda, nós vamos tomar não sei o quê, se você não pagar você vai ser enforcado. Professor, onde é que eu podia ver uma coisa parecida como esta? Quem já assistiu Robin Hood? Assista, quem nunca assistiu Robin Hood. Olha lá na floresta de Shellstone, né? Onde nós vamos ter o delegado, nós vamos ter aqueles ligados ao rei que cobravam os impostos, né? Nós temos o exército do rei. Algo também parecido, muito parecido, professor. Os 3 mosqueteiros, D'Artagnan, Porthos, Aramis. Pode assistir esses filmes que mostram a época que eu estou nesse exato momento falando, né? Então essas pessoas dos exércitos, elas também começaram a serem o SPC Serasa, né? Para aqueles que deviam
recebiam impostos, ok? Então, por isso que esses impostos eram coletados de uma forma ou outra, e o rei ele só crescia, ele crescia e crescia. Mas vai ter um problema. É que também a burguesia ela vai começar a perceber que tem um calo na mente dela, do lado dela, que é a monarquia. Então a burguesia vai começar também a ter um contato maior com os reis para ter um apoio. Então, por sua vez, a burguesia, percebendo a importância da monarquia para o sucesso dos seus negócios, os burgueses também apoiaram, tiveram a ideia de pedir apoio ao rei, por meio de empréstimo, na sala, tá dando autorização, eu tenho que aceitar para ela poder entrar. Ou ocupando cargos na administração do reino. Ou ocupando cargos também na administração do reino. Formação das monarquias ibéricas, tá certo? A gente não pode esquecer a partir de agora, na formação das monarquias ibéricas. Quais são as monarquias ibéricas? O que são elas, né? Portugal e Espanha. Né? Então, para a gente entender um pouquinho sobre a formação dessas monarquias, a gente tem que retroceder aí alguns anos, tá certo? Primeira coisa, Portugal não era Portugal como nós conhecemos. Espanha, tampouco. Nem Portugal e Espanha tinham essa mesma aparência que hoje nós conhecemos quando estudamos a Europa, quando o professor de geografia falou para vocês sobre o continente europeu. Aquele cara másculo, grande, forte, esbelto, né? Aquele cara legal, meu. Então, ó, o professor de história já não é isso não, tá? O professor de história já é mais humilde, mas vamos lá. Então, gente, formação das monarquias ibéricas. Quem são estes povos ibéricos? O nome ibérico, só retomando a ideia, Portugal e Espanha, tá? Então, a formação de Portugal e Espanha, a partir desta formação, é que os reis vão começar a existir, né? Vão aparecer. Então, presta muita atenção no que nós vamos falar sobre a formação das monarquias ibéricas nesse exato momento, através do seu TDzinho, tá certo? Repetindo, aos meus queridos, quem não tiver o TD, essa aula está sendo gravada, tá bom? E quando vocês quiserem, vocês podem acessar o conteúdo com o TD em mãos, tá? Mas alguém está pedindo para entrar? Não, né? Então, ótimo. Vou tirar aqui um print para saber quem está aqui na sala. Então, bora aqui. Professor, a Juliana quer entrar. E o Ayrton? Com ela. Pede para ela entrar novamente, que eu vou pedir aqui. Eu vou permitir a ela. Eu não estou conseguindo entender. Tá aqui já. Aqui já, deu. Desligue seu áudio, Ju. Obrigado, viu, pessoal? Vou já falar com vocês. Dona Lúcia, desligue sua câmera, meu amor. Então, Portugal e Espanha foram os percussores na chamada formações das monarquias absolutistas na Europa. Se alguém perguntar a você, professor, quem foram os países que iniciaram essa história de poder absoluto dos reis? Aí meus filhos respondem, Portugal e Espanha. Tá? Não podemos também esquecer que a França, ela tem um quesinho aí, né? Ela tem uma observaçãozinha a França. Qual a observação que nós temos a fazer da França? Vou fazer uma pequena quebra. A França, muito antes de Portugal e Espanha, né? Vamos ver se vocês lembram aí. Vocês lembram da dinastia Merovíngia? Vocês lembram da dinastia Carolíngia, de Carlos Magno? Né? Vocês lembram como a França foi formada? Da antiga civilização, né? Dos antigos povos francos, de onde vem a França, que se tornou França. Pois é, nós estamos fazendo esse Vale a Pena Ver de novo, para que vocês entendam, tá? O que eu quero dizer a partir de agora. Então, nós vamos pegar um pouquinho a França e vamos relembrar um pouco do poder dela. Ela começa com a dinastia Merovíngia,
ela acaba a dinastia merovíndia. Depois da dinastia merovíndia, nós temos a dinastia de Carlos Magno, né, chamada dinastia carolíngia. E nós vamos ver que a França ela vai entrar aí mais tarde, né, a partir de 1337, numa guerra que durou 116 anos, mas ela é conhecida como Guerra dos 100 Anos. Essa guerra que levou 116 anos, mas a guerra se chama Guerra dos 100 Anos, tá? Um erro de cálculo, mas infelizmente, é a história. Né? Ela mostra o período de embate por domínio dos territórios do século XIV ao século XV, do século XIV até o século XV, né? Porque a Guerra dos 100 Anos, que levou 116 anos, ela começa em 1337 e ela termina em 1450 e alguma coisa, tá? Ela teve uma personagem interessante, a Guerra dos 100 Anos. Quem é? A Santa Joana d'Arc. Isso. Ela é, inclusive, se vocês não sabem, a Santa Joana d'Arc, ela é a padroeira da França. Olha que legal. Assim como temos a Nossa Senhora da Aparecida, que é a padroeira, né, do nosso território brasileiro, a Santa Joana d'Arc, aquela menina de 16 anos de idade, que entra para o exército francês. A França já tinha perdido 80% do território para a Inglaterra. A Inglaterra já tinha tomado de conta do território francês. E surge essa menina de 16 anos de idade, que nunca pegou numa arma na vida. Que uma menina que ouvia vozes de Jesus, ouvia sinais de Jesus, conversava com Maria. E que ela, no começo, foi desacreditada, mas a França viu, poxa, a gente já está perdido. Vamos tentar vamos deixar essa menina agir do jeito que ela quer. Então a França, em outras palavras, deu um voto de confiança a essa menina de 16 anos de idade. Em 3 anos, preste bem atenção, em 3 anos, a Joana d'Arc fez o que durante mais de 100 anos o exército francês não fez. Hoje, gente, por incrível que pareça, escutando as vozes de Jesus e de Nossa Senhora, segundo os fatos históricos e que mencionam isso, a Santa Joana d'Arc, que hoje é santa, a igreja mais tarde pede perdão, né, aos herdeiros, às famílias, não sei o quê, de Joana d'Arc. E por que perdão? É bem simples. A guerra termina, a Guerra dos 100 Anos, né? A Joana d'Arc faz com que a França ela recupere seus territórios. E no final, gente, olha aí, a França dá de mão beijada Joana d'Arc à Inglaterra. A Inglaterra recebe Joana d'Arc como prisioneira. E ela, pelo Tribunal da Santa Inquisição da Inglaterra, ela é julgada como bruxa, ela é queimada na fogueira. Mais de 200 anos depois, é reconhecido, a igreja reconhece que a própria Joana d'Arc não era bruxa. E aí, como sentido de perdão, a igreja ela rasga o julgamento da Santa Inquisição que dizia que ela era bruxa, rasgando isto, a própria igreja beatifica a Joana d'Arc. Ela se torna Santa Joana d'Arc. Até hoje é a padroeira do território francês. Muito massa, né, gente? É muito legal a história, gente. A história do mundo é muito legal. Então, enquanto eu for professor de vocês vão ter muitas coisinhas que a gente vai estar aprendendo. Tá? Então, é a partir disto que a gente vai ver que a França ela vai realmente, né, iniciar a história, né, das monarquias, né? E a Inglaterra também, da mesma maneira, né, nós vamos ver a questão do famoso Rei Arthur, a história do Rei Arthur. Gente, Inglaterra, França, Portugal e Espanha, elas estão quase que inseridas no mesmo período, tá? Do século XIII para o século XIV, nós vamos ver essas formações chamadas formações dos estados, das monarquias nacionais. E, voltando, monarquia ibérica, né? As monarquias ibéricas, Portugal e Espanha.
Continuando aqui novamente pelo texto. Portugal e Espanha foram precursores na formação dessas monarquias na Europa. Os dois primeiros estados nacionais europeus foram Portugal e Espanha. E a partir do nascimento da nacionalidade portuguesa e espanhola, que, por exemplo, os descobrimentos e a expansão ultramarina se tornaram possíveis. Não podemos esquecer. É de Portugal e de Espanha que o início das grandes navegações toma, né, um rumo que nós vimos que vai chegar até 1500, né, no ano de 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral e sua frota, né, de 13 navios, né, navios, né, vieram. Foi a viagem mais cara da história do planeta Terra das grandes navegações, foi a viagem de Cabral, e que não era para o Brasil, né, a descoberta dele foi um erro de percurso, porque a finalidade não era chegar aqui, era ir às Índias, cara, entendeu? Então, pessoal, presta bem atenção. Então, é através dessas viagens, né, que Portugal e Espanha vão começar a ter um status quo, né, de grandes potências, né, da Europa. Por isso que a gente fala sempre, brincando, né, que português não é burro, nunca foi burro. Isso aí é uma brincadeira de mau gosto contra os portugueses. Mas, diferentemente, português era um cara muito esperto. Então eles desenvolveram esse processo de dominar os outros, gente, através dessas embarcações, através dessas grandes navegações, né? E nós vamos ver mais tarde, mais aprimorado isso daí, tá certo? Então, com a invasão dos árabes muçulmanos, a liderança cristã, né? Não esqueça que os árabes, eles dominaram a Península Ibérica, né? Eles tomaram a Celta, né? Foi a tomada da Celta. E mesmo ano, viu, gente? 1492. Olha que legal. O que acontece em 1492 no mundo que fica marcado na história das grandes navegações? O que é? Alguém me diz? Cristóvão Colombo, cara. Cristóvão Colombo. Ele chega à América Central, ele descobre o continente americano. Né? Nós estamos falando o ano da conquista da América por Cristóvão Colombo. Então presta atenção. Então nós vamos ver que os espanhóis saíram à frente e muito de Portugal. Então a gente não pode esquecer que a partir dessas lideranças que Portugal e Espanha vão tomando durante esse período, eles vão se tornando os caras mais importantes. Por isso que as maiores potências do planeta Terra, a partir do século XV, foi Portugal e Espanha. Mas essas potências vão ficar pouco tempo como potências, porque vai vir a França e vai vir a Inglaterra e vão tirar o status de potência dos países de Portugal e de Espanha. E mais tarde, quem vai alavancar o poder de maior potência do planeta Terra não vai ser a França, não vai ser mais Portugal e nunca mais vai ser a Espanha. Vai ser a Inglaterra. Mas isso é uma outra história. Com a invasão dos árabes muçulmanos, a liderança cristã se retirou do norte da Península Ibérica, né, onde fundou os reinos. Olha aí, que reinos: Leão, Castela, Reino de Navarra e Aragão. Esses reinos são todos ligados ao território espanhol. Tá? Tanto a monarquia portuguesa como também a monarquia espanhola se formaram durante essas lutas dos cristãos para expulsar os mouros, os árabes, né, da Península Ibérica. Tá? Então os portugueses e espanhóis ora brigavam, ora se beijavam, ora se uniam, e aqui, meus filhos, eles tiveram que se unir literalmente para expulsar os mouros, né? Expulsar os árabes da Península Ibérica, né? Engraçado, deixa eu falar aqui uma historinha bem rapidinha. Você sabe quem que estava? Um familiar. Você sabe que é um familiar muito importante, estava aí presente dessas disputas, dessas guerras de reconquista, né? Para tomar de novo o território que era pertencente a eles e que os árabes tinham tomado. O avô do Pedro Álvares Cabral.
né, o avô do Pedro Álvares Cabral, né, teve nessa guerra de reconquista, o pai do Pedro Álvares Cabral, aliás, o avô não, o pai do Pedro Álvares Cabral teve nessas guerras de reconquista, né, foi o pai dele que teve, a partir de então, um grande status, ganhou muitas terras, ganhou muitos, né, títulos, etc. e tal. E que esses títulos herdaram o Pedro Álvares Cabral, né? Então, o nome que você vê, Pedro Álvares Cabral, era um cara que não era ninguém, gente. Era um cara que herdou a história da família e ele se vangloriou e viveu em torno do que o pai fez, do que o avô fez. Isso é muito interessante vocês saberem, né? Tanto a monarquia portuguesa quanto a monarquia espanhola se formaram durante essas lutas, né, para expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica. Essas lutas são chamadas, mais uma vez, de reconquista, pois o objetivo dos cristãos era reconquistar justamente as terras perdidas pelos árabes, né, que os árabes conquistaram. Então, o Reino de Leão, Castela, Navarra e Aragão, é a partir destes territórios que Portugal e Espanha irão se formar. Tá? Então, preste bem atenção a partir de agora. O nascimento e a consolidação do Estado Nacional Português. Henrique de Borgonha. Presta atenção no nome desse homem. Lembra dos reinos dos povos francos, né? Vocês lembram dos francos? Nós já falamos. Né? Da dinastia Merovingia, dos povos que, né, que habitaram a Europa, né, os francos, os visigodos, os ostrogodos, os hunos, etc. Pronto. Então, esse pessoal, né, vai ter uma importância enorme para a formação da população europeia. Tá? Então, bora aqui começar. A despeito do território que seria Portugal originalmente, que é hoje, ter pertencido ao que é a Espanha, né? Porque parte do território português pertencia à Espanha. Se vocês vocês podem ver aqui, tá certo? Portugal é isso aqui, ó. Olha, acompanha meu mouse, tá? Então, Portugal é esse pedacinho de chão que vocês estão vendo hoje, ó. Mas veja, esse pedacinho de chão aqui, olha a cidade de Portucalense. Esse nome, guarde. Esse nome portucalense, de onde vai se originar um país chamado Portugal. Tá? Então, bora lá. A despeito do território que seria Portugal originalmente, ter pertencido ao que é a Espanha, a formação da nação portuguesa é bem anterior à consolidação do Estado espanhol. O Cruzado Franco, ou seja, que era das dinastias dos francos, né? Dom Henrique de Borgonha, ele obteve um grande sucesso na continuidade da reconquista, ou seja, reconquista de quê? Os territórios contra os árabes, frustrando assim o plano do seu próprio primo, Dom Raimundo, de reaver o condado de Portucalense. Olha o condado de Portucalense, lembrando, é aqui de onde Portugal vai nascer, é o condado de Portucalense, tá? Isto apesar da primeira invasão do vassalo, né, de ser, primeiro ele ser vassalo. O que é vassalo? É aquele que honra o rei através de uma promessa de proteção a ele. Quando o filho de Dom Henrique, tá, nasceu, Dom Henrique de Borgonha nasceu em 1108, o Dom Infante Dom Afonso Henriques, tá, futuro primeiro rei de Portugal, né? Então não podemos esquecer, se cair numa prova. Quem foi o primeiro rei de Portugal, na realidade, foi Dom Afonso Henriques, filho, tá, de Dom Henrique de Borgonha. Ele foi o primeiro rei de Portugal. Então, foi iniciado assim, então, um processo de centralização do poder, né, que saiu de Dom Henrique de Borgonha e foi passado de pai para filho esse poder, essa centralização do poder de um pai para filho, né, que daria origem então à primeira monarquia nacional europeia. Dom Afonso Henriques, como seu pai, Dom Henrique de Borgonha, ele foi intitulado pelos seus méritos como um guerreiro, é tanto que ele atingiu o título de o melhor cavaleiro do mundo. Né? Mantendo assim um estado permanente de tensão com os reis de Leão e de Castela, além da continuidade da guerra contra os árabes. As provocações foram se avolumando. Quando, por exemplo, o neto de Dom Afonso,
VI, filho de Dom Raimundo. Lembra aquele Dom Raimundo que eu acabei de dizer, o vassalo do rei? É o neto dele aqui, ó. Filho dele aqui. Foi coroado imperador da Europa pelo Papa, de toda a Europa. Olha aí que louco, né? Um título de maior menção dentro daquele período foi ser o imperador de toda a Europa. Gente, isso vai dar uma briga enorme a partir de agora. Porque Dom Afonso Henriques, ele não esteve presente nessa coroação, né, do filho de Dom Raimundo. Ele não esteve presente porque ele realmente não quis. Né, porque ele quis afrontar. Ele quis realmente, a partir de então, mostrar o seguinte: cara, tu acha que tu é o imperador, mas eu vou te mostrar que tu não é. Vai a partir de então desse desdém de não o Afonso Henriques ter ido para a coroação lá do filho do Dom Raimundo, vai haver um desentendimento entre eles, né? E esse desentendimento aí vai fazer com que a questão do condado de Portucalense ele entre realmente, né, em questão a partir de então de uma união feita entre Leão e Castela sobre o mesmo rei, né, em 1137. Dom Afonso Henriques, né, o filho de Dom Henrique de Borgonha, ele proclama a independência de Portugal em 1139. Por isso que não esquece, ele vai promover a independência do Condado de Portucalense, que vai partir de então ser chamado de Portugal. Então, um território, né, o Dom Afonso Henriques, ele vai entrar em guerras, né, em lutas, né, para dominar os territórios daquela região e formar o que vocês conhecem como Portugal hoje, tá certo? Após lutar com Galiza, que está ali ao sul da Espanha, né, Leão e Castela, com apoio do Papa, olha aí, Portugal teve sua independência reconhecida em 1143, na Conferência de Zâmara. Né? Em 1179, a corte portuguesa recebeu a bula papal Manifestis Probatorum, né, através do qual o Papa Alexandre III reconhecia por fim a independência de Portugal e Afonso Henriques como seu primeiro rei, louvando assim a ferocidade com que o rei se batera em defesa da cristandade contra os inimigos da fé. Gente, o que é que acontece a partir de então? Então, com a união, o apoio que a igreja vai dar ao príncipe católico, né, Afonso Henriques, né, ele vai ser um exemplo, a partir de então, para muitos, um exemplo digno de imitação para os tempos que viriam, né? Então, centralizando o poder em torno do rei, Portugal concentrou assim seus esforços na reconquista da Península Ibérica contra os mouros em 1248, século XIII, configurando assim o atual território que vocês conhecem, né, de Portugal, através de um tratado com Castela. Veja, Castela pertencia a quem? Pertencente a quem? A Espanha, não podemos esquecer. O despeito dos portugueses terem enfrentado várias tentativas de invasão espanhola. Entretanto, a formação do absolutismo português não foi obra apenas de Dom Afonso Henriques. Não, foi um processo, meus queridos. Dom Afonso Henriques, ele começa isso, mas outras pessoas, outros sucessores dele vão dar procedimento. Dom Sancho I, Dom Afonso II e Dom Sancho II, né? Eles foram importantíssimos para a continuação, né, dessa monarquia criada, iniciada em Portugal. Tá, gente? Gente, eu estou, nesse exato momento, me desligando. Vou terminar esse momento da aula. A gente vai continuar isso na próxima semana. Eu vou dar um pause na gravação e quem quiser assistir novamente é só ver na sua casa, tá certo? E vou abrir o áudio para todos para a gente poder se despedir, tá certo?